O que que ocasionou, né? Porque ele tem abelha que ferra e tem uma abelha que atrofiou o ferrão, né? Todo ser vivo se defende, né? Principalmente quando eles fazem parte de uma cadeia alimentar, né? Então, a gente sabe que as abelhas dentro da floresta, dentro das matas, ela é uma fonte de carboidrato e proteína, né? Para animais, né? De alguma forma. E eles precisavam se defender desses animais, né? Então, você imagina o que a nossa Apis mellifera escutellata passou na África, na savana africana, para se defender, né? Quantidade de seres e animais e dificuldades. Então, o bicho deve ter passado tanta intempérie, né, cara, que ele desenvolveu ali o ferrão, né, para se defender, né? Já as abelhas sem ferrão, elas desenvolveram outras peculiaridades de defesa muito curiosa e muito funcionais, né? Olha, tu pegar 30 tiúba daquela que eu mostrei, 30 urso cinzenta daquela ali, beliscando, como diz o caboclo na Amazônia, aqui na pelica do olho, ó, rapaz, o caboclo chora. Elas são danadas, elas tentam entrar no ouvido, orifício, elas soltam bolas de resina, elas colam resina no corpo da pessoa. Tem a abelha que cospe fogo, né, que é a Oxytrigona tataíra. Então, tem a abelha que fecha a entrada dela com resina durante a noite, com muita gomosidade, resina muito pegajosa, para que as formigas não consigam acessar o interior da colônia, né? Ambas também, tanto as com ferrão como sem ferrão, fazem ninho internamente a cavidades e externamente, né? A gente sabe que tem espécies de Apis mellifera que fazem somente ninho externo, mas a gente sabe, por exemplo, a nossa africanizada faz ninho interno e externo também. E dentro do universo aí só do território brasileiro, dessas quase 300 espécies que a gente tem também espécies que fazem ninho interno, né, em cavidades, troncos de árvore, em orifícios pré-existentes, e fazem ninho externo também, né? Algumas trigonas, como Trigona spinipes, né? Tem uma jataí do Acre, popularmente falada, que ela faz o ninho externo também. Então, tem uma série de abelhas dentro dos meliponini que também fazem ninho interno e externo. Porém, esses ninhos, por exemplo, o ninho externo de uma trigona, esse é um ninho que parece um cupinzeiro. Eu acho que muitos já devem ter visto aquele ninho aquela abelha que tu olha e fala, tem uma abelha no cupinzeiro. Maioria das vezes, pessoal, aquilo que você pensa que é um cupinzeiro não é o cupinzeiro, é o próprio ninho dela, que ela faz com celulose, com resto de organismos em decomposição, né, resina de árvore, algumas vezes barro, e faz aquela bioconstrução ali que é coisa de rocha dura, né, um negócio forte mesmo. Então, esses foram alguns subterfúgios de defesa. Uma coisa que eu lembrei que eu achei muito legal, uma peculiaridade massa da seminigra, da Belícula seminigra, por exemplo, que ela confecciona bolotas de resina tão dura, que parece até que é de batume, assim, é bem duro mesmo. E quando tem alguma adversidade de formiga, algum ataque de predador, ela rola aquelas bolotas e tampa a entrada da colmeia, no caso, né, dentro da criação, né, da caixa de criação, e ela tampa o orifício de entrada dela dentro do oco da árvore, né? Ela tem ferramenta de defesa, por exemplo, contra ataque de formiga, eu acredito eu, né? Ou de repente de uma abelha ladra, né? Da Lestremerita limão, esse tipo de coisa. E todo esse processo também caracterizou formas, né, de estrutura de ninho muito diferenciados, né? Entre as abelhas com ferrão e sem ferrão. Nas abelhas com ferrão, a mesma estrutura que é chamada de favo, a gente tem um depósito de alimento, que é néctar, mel e pólen, no caso, néctar e pão de pólen, né? E tem a estrutura de criação, de filhotes, né? Ovos, larvas, pulpas e adulto, né? Larvas adultas emergindo. Uma única estrutura que está tudo armazenado ali, né? Já nas abelhas sem ferrão, não. Né? Elas têm uma arquitetura de ninho muito mais complexa, né? A meu ver, assim, né? Porque ela cria estruturas de proteção, né, que seriam, por exemplo, no caso das melípolas, um batume, né, ela constrói uma estrutura que é uma mistura de barro com resina vegetal, no caso própolis, né, para proteger e fazer o controle térmico também dessa colmeia, né, a estrutura do ninho, né, a cria, ela está dentro de uma forma de discos, né, esses discos eles ficam envoltos
a uma estrutura de cera muito fina chamada invólucro, né? Então a gente vai ter formas, né, de aonde a cria se desenvolver, né? Onde o ovo se desenvolve até ser uma abelha adulta, né? Passando por larva, né? Pupa, pré-pupa e adulto. Ela é ou em discos de cria, né? Favos de cria, né? Em circunferência. Se encontra também numa forma de, vou passar adiante para ilustrar, uma forma de cachos, né? Existem as abelhas que fazem ninho em cacho, parecem uns cachinhos de uva, né? São ninhos muito lindos, são colônias assim, é uma obra de arte mesmo, divina da natureza, né? Até a estrutura de armazenamento de mel e pólen, né? Elas acontecem nesses potes, né? Que é uma espécie de barril, né? De tonel ali, né? De carvalho, porque diferente, por exemplo, essa estrutura, né? Que é o favo, ela é de cera pura. Né? As abelhas com ferrão, através das glândulas serígenas, elas produzem apenas cera pura. Já a abelha sem ferrão, elas têm o hábito de misturar essa cera pura que elas produzem com resina de árvore, né? No caso, própolis. Então a gente chama essa cera, no caso, de cerume. Então toda essa estrutura do ninho também da abelha sem ferrão, ela está dentro de um organismo propolizado. Né? Então até o controle, né, de patógeno, tudo é bem diferenciado, toda essa a ornamentação que gera toda uma consequência microbiológica muito diferente dentro de uma colmeia de abelha sem ferrão em relação da abelha com ferrão. Esse mel e esse pólen ficam armazenados nesses potes, né? O saburá, né? Ele fica armazenado em alguns potes. E esses potes são, como a gente falou, de cerume. E esse cerume passa, né, efeitos dessa resina para esses produtos, por assim dizer, mel e pólen, né? E dentro desses potes, né, acontecem toda uma série de fermentação. No caso da Apis mellifera também, o pólen, quando é armazenado, ele é chamado de pão de pólen. E também tem uma série de leveduras e organismos que contribuem com a fermentação. E é através dessa fermentação que esse pólen fica apto para o consumo das abelhas, né, para que elas possam se nutrir. E é uma forma de conservar, né, porque a fermentação é um tipo de cozimento. Né? A abelha ela não come o pólen cru, como vem da flor, assim como ela não consome o néctar cru, como vem da flor. Né? O néctar vem da flor com muita água, né? 80%, 90%, 60% de umidade. E ela tira essa umidade, né, para deixar na condição que possam ser armazenados, né, que fica ali na geladeira dela, para que ela possa consumir no segundo momento. Então tem uma série de micro-organismos, de microfauna que habitam dentro da colmeia das abelhas sem ferrão, né, pequenos besouros, pequenos ácaros, micro-organismos dentro desses potes também, né, de leveduras que contribuem na fermentação e na conservação. Aqui o estoque de néctar, né, onde, como ela armazena isso, fechando, né, a gente chama de opérculo, né, que é como se fosse a tampinha desse alvéolo aqui, né, do favo. Ela tampa quando o néctar foi desumidificado o suficiente ao ponto de se tornar mel, ela tampa esse caso. E esse que está aberto, por exemplo, é o que a gente chama de mel verde, né, ele ainda não está operculado. Então, sempre que a gente vai consumir o produto das apis, a gente procura consumir ele, né, retirar operculado. E aqui, onde você vê fechado aqui com uma estrutura de seda, né, isso aqui é onde está as abelhas na fase de pupa, que é o último insta do desenvolvimento, da metamorfose da abelha. Aquela coisinha que a gente escutava na escola, ovo, larva, pupa e adulto, desenvolvimento de um inseto. Então isso é utilizado para entender um pouco de como as abelhas se desenvolvem, se reproduzem, se perpetuam, né? Então aqui ficam as pupas, né? As abelhas que já estão prestes a nascer, né? Prestes a emergir. Falando um pouco daquela estrutura, né? Do ninho, ao armazenamento, né? As abelhas sem ferrão armazenam os seus recursos alimentares em potes, né? O saburá num pote, o mel em outro pote. Às vezes com certos fluxos de néctar muito intenso, um pique de florada, às vezes ela mistura, coloca um pouquinho de pólen dentro de um pote de mel. Isso é comum, a gente no manejo do dia a dia vê bastante isso, mas isso acontece quando tem um certo fluxo de florada e a população do enxame às vezes ainda não fez um outro pote. Isso acontece, mas não é comum, né? Isso é atípico. E o da apis é aquela estrutura onde sempre tem a tendência de ao centro está localizado a área de cria, né, os ovos e as pupas, e nas bordas
sendo depositado o alimento, né? O mel e o pão de pólen, né? Então isso aqui é uma peculiaridade para nós, assim, muito latente, né? Que quer trabalhar com abelha sem ferrão. A gente tem que entender que aquela casa daquela abelha, ela vai ter uma parte que é onde ficam os filhos e uma parte onde fica armazenado o alimento, né? Esse entendimento arquitetônico, por assim dizer, de arranjo de moradia, vai ajudar muito a gente a compreender, por exemplo, as noções de manejo, né? De entender quando eu devo alimentar a abelha, quando eu não devo, se o enxame está forte, se ele está fraco, né? Essa percepção do volume de favo de cria, né? A mesma coisa na apis mellifera, né? Normalmente uma colmeia de criação, tem 10 quadros, né? Então a gente, através desse volume de favos de mel, né, de pólen e favo de cria, a gente faz a leitura da percepção da condição daquele, da condição biológica, né? Se o enxame está bom, se ele está ruim, se ele precisa de alguma intervenção, né? Então essa percepção é muito legal. E aqui a gente fala um pouco dessa caixa de criação, né? E essa pluralidade, por exemplo, das populações das abelhas sem ferrão, né? Aqui a gente está lidando com quase 300 espécies, né? E aqui a gente está falando especificamente de uma, né? Então, sempre tem essa pluralidade muito latente aqui e a apis dentro do que ela representa, né? Então, essa é a colmeia mais usual mundialmente na apicultura, a caixa americana, né? Desenvolvido por um americano, Lorenzo Longstrot, né? Ele era um religioso, né? E ele desenvolveu o que é chamado de caixa fria, né? Que é a caixa americana, o modelo Longstrot, né? Que é uma caixa constituída de 10 favos, e são favos móveis, né? Que a gente chama de caixilhos móveis. E através dessa mobilidade desses caixilhos, proporcionou um avanço fabuloso na apicultura, né? E tanto é que a gente utiliza até hoje esse modelo de caixa, o modelo de caixa mais usado no mundo todo. Uma colmeia de apis, assim, ela pode ter uma população girando em torno aí numa colmeia super populosa, né? Dentro desses manejos de alta produtividade que a gente tem trabalhado ultimamente, colônias chegam aí a 80 mil, 120 mil indivíduos, né? Imagina que 2 alças dessa aqui, com aproximadamente 16 quadros com cria e filhote, né? Então é uma população muito grande. Cada favo desse dá em torno aí de 60 mil abelhas, 6 mil abelhas, então você multiplicar isso por 10 é bastante coisa. E até a gente tem as abelhas sem ferrão, que a gente tem colônias de abelhas muito pequenas, né? Às vezes até confundido com mosquito, com abelha mosquito, com mosquitinho, que tem indivíduos aí com 100 indivíduos e até 80 mil, até 100 mil indivíduos e algumas trigonas aí, trigonas pínicas, por exemplo, tem populações muito grandes, né? E fazem colmeias bem robustas, assim. E a colmeia mais usual, né? A gente traz aqui para mostrar para vocês é a colmeia modelo ímpar, né? A gente falou, acredito que eu falei dela um pouquinho ontem, né? A colmeia dividida por alça, né? Aqui são 2 alças no caso. Normalmente cada alça, o ninho fica com 2 alças e a partir da segunda alça são o que a gente chama de melgueira, né? São as alças para depósito de mel, para produção de mel, no caso de produtos da colmeia. E essa colmeia, inclusive, ela tem um fundo, né? Ela divide em fundo a alça de ninho e o sobreninho. Então é a colmeia mais criada, se cria muito também em caixote, que é uma espécie de uma caixinha mais né, horizontal, comprida, né, com suas diversas variações e adaptações, né, que a gente chamava no outro momento de caixa cabocla, né, e certos termos vão ficando meio demodê e a gente muda a forma de falar. Então, esse modelo de colmeia, né, que é colmeia por alça, é o que a gente mais utiliza, né, das abelhas sem ferrão. Produção, produtividade, né? A gente sempre fala assim, já há algum tempo, caiu uma ficha pra gente, né? De que matematicamente a abelha sem ferrão é mais produtiva do que a abelha com ferrão, né? Isso aí, quem quiser pegar lápis e papel, fazer umas continhas, tu vai entender. Vou dar um exemplo para vocês. A melípona, a manduri, por exemplo, tem aí 400 a 500, 600 no máximo indivíduos dentro de uma colmeia e produz 1,5 litro a 2 por ano, né? Uma apis mellifera, como a gente falou aí, pode chegar até 80 mil, 120 mil indivíduos, e a gente fala em
produtividade top das top de 120 quilos colmeia ano, né? Botando uma média aí de meio litro, né, da manduri e 20 quilos, 18 quilos, que é a média nacional da produção da apicultura brasileira hoje, né, você vai ver que a abelha sem ferrão ela é mais produtiva, né? As abelhas sem ferrão elas têm colônias menos populosas no sentido do que a apis mellifera, né? Então tem essa diferença de produtividade. Manda-saia, por exemplo, produz aí 3 litros, 2 litros por ano, né? A uruçu verdadeira, né? Melícolas cutelares vai produzir aí 6 litros, 4 litros. A uruçu cinzenta lá do Pará, né? Uma média de 6, 5 litros. Então, são, por exemplo, a uruçu tem aí 1.500, 2.000 indivíduos dentro de uma colmeia, né? Produz 4, 5 litros por ano. Então, né, pegar ali produtividade de indivíduo por indivíduo, a gente vê que a abelha sem ferrão acaba sendo, porém a gente sabe das peculiaridades de escala, né, e tem uma série de peculiaridades que a gente tem que entender para poder chegar não nesses números, em si nesses produtos, né, nesse mel, nesse pólen, nesse própolis. Quando a gente fala de apis, estamos falando de mel de um indivíduo, né, de um organismo. E aí quando a gente vem de novo falar da abelha sem ferrão, a gente está falando de uma pluralidade de meles, né? Cada espécie vai dar um mel com uma peculiaridade. E o que é mais interessante, lembra que eu falei que existe toda uma microfauna dentro das abelhas sem ferrão e tem toda uma relação do cerume delas com a vegetação no envolto, né? Essa relação ela também passa para dentro da colônia, né? Cada organismo, né, aquelas leveduras, os grupos de leveduras, existem leveduras específicas que habitam cada espécie de abelha, né? A jataí tem as leveduras dela, e essas leveduras elas contribuem com a fermentação, né, desses méis. Aqui a gente tem o méis de diferentes espécies, e você percebe a cor, né? Visualmente a cor. Você percebe diferença na viscosidade, né? O mel da abelha sem ferrão é mais umidade, em torno de 25, 30% de umidade. O mel da apis mellifera gira em torno aí de 17 a 20% de umidade, né? Então ele é mais viscoso. O mel da abelha sem ferrão ele tem muita peculiaridade, né? Aroma, textura, né? Os micro-organismos ali daquela biota, daquela colônia. Então eu vejo o mel da abelha sem ferrão como um mel muito mais vivo, né? Um mel, tanto é que o próprio processo de armazenamento, né, e de estocagem desses méis são diferentes, né? O mel de apis mellifera ele já está numa concentração de água e açúcar que estabiliza ele ao ponto dele não fermentar. Se ele for colhido com aqueles opérculos que eu mostrei, fechadinho, né? Ele fica em temperatura ambiente e lá ele vai se permanecer por longa data, né? Eu acho que, não sei se é lenda urbana, mas a gente escuta falar que até em Tumba de Faraó foi encontrado mel, né? O mel estava cristalizado, mas estava normal, né? Estava apto para consumo, né? Então, ele em temperatura ambiente, ele se preserva. Já os méis da abelha sem ferrão, eles precisam passar por uma série de preparo, por assim dizer, para que eles possam ser conservados, né? E que eles possam ser comercializados ou mesmo consumidos, né? E aí, quais são essas possibilidades que a gente tem, né, de estar conservando o mel de abelha sem ferrão? Hoje existem 4 possibilidades, né? Resfriamento, que é simplesmente pegar esse mel logo que você colher, né, e armazenar ele em geladeira, né? E aí você vai desacelerar a ação desses micro-organismos que estão dentro, né, daquele mel, né? Lembra que eu falei que tem uma série de micro-organismos, leveduras. Então você desacelera, mantém o mel com todas as suas características, né, de micro-organismo, né? Você mantém ele como ele é in natura, né? E é uma das formas bem interessantes de se conservar e de se comercializar o mel. A maturação é o processo que mais aproxima de como os índios consumiam esse mel, né? Eles bota esse mel para fermentar, esse mel fermenta aí, e aí essa fermentação ela sofre influência direta do meio ambiente, né? Porque se eu boto um mel para fermentar lá na minha terra, em Belém do Pará, que dá 30 graus o ano inteiro, com umidade de 95% do ar o ano todo, esse mel, com toda certeza, os micro-organismos vão agir com uma velocidade, né, diferente do que eu estou agora aqui, que deve estar 17, 18 graus, 20 graus, ou estava isso semana passada, né?
Então essa temperatura, esse ambiente também vai influenciar na fermentação, nesse tempo de fermentação desse mel, que gira em torno aí de 3 a 6 meses, 8 meses, algumas vezes até um ano, né? Então, para comercialização, você tem que ter, né, um certo planejamento para oferecer esse produto. Então, normalmente a gente coloca ele num processo onde ele vai fermentar, soltar gases, né? E quando esses gases, todo esse processo estabiliza, né? Ele vê que ele estabilizou, normalizou, e quando ele pode voltar a ser consumido, né? A desumidificação, inicialmente se utilizava aparelho de desumidificar ambiente, né? Principalmente aqueles de biblioteca, que eram uns aparelhos bem grandes. Você colocava os méis em bandeja e fechava num quarto mais hermético possível, né? Num ambiente de casa de mel ou algo parecido. E através da retirada da umidade do ambiente, consequentemente saía a umidade do mel também, e deixavam os mel de abelha sem ferrão que vinha ali com 26, 28% de umidade, em torno de 19 a 20, né, que é o que a legislação brasileira compreende, né, para a abelha apis mellifera, né. E a pasteurização, né, eu acho que é uma das técnicas mais criticadas, entre aspas, assim, mas é uma que eu acompanhei de perto, inclusive, porque foi proposta pelo meu ex-orientador, né, que eu trabalhei muito tempo lá na Embrapa Amazônia Ambiental, que basicamente você aquece o mel a 65 graus por 30 minutos, né, aí usando um termômetro de laticínio, uma panela esmaltada de inox, mantém naquela temperatura. Com isso você mata, né, elimina os micro-organismos que fazem a fermentação desse mel, e esse mel ganha tempo de gôndola, né, ele passa a ficar viável por um longo período na prateleira. Tem muita crítica porque alguns trabalhos mostram que não muda tanto, outros dizem que muda, mata todos os micro-organismos, né? Então passa a ser um produto mais inerte. Então hoje pouca gente utiliza esse método assim. Então tem essas 4 formas, né? Meliponicultura sempre traz essa certa complexidade, não é só tirar o mel e botar ali do lado, né? Então não, né? Ele sempre traz toda uma rogativa de envolvimento, né? De curiosidade, né? E de entender, porque o próprio mel é vivo, né? Até o mel da abelha sem ferrão se manifesta, né? E aí o processo de extração, né? Na apicultura já tem tecnologia, né? Já definida já há muitos anos, né? A gente usa uma centrífuga, e aí existem vários modelos de centrífuga, né? E no caso das abelhas sem ferrão, a gente usa ou a virada de melgueira, né? Ou a virada de melgueira, né, que é o escorrimento, né? Esse método também eu acompanhei muito e fiz muito de perto isso, né? Funciona muito bem, é muito prático. Precisa sim ter uma série de precauções antes de você fazer a virada, né? Limpar bem ali batume, evitar que possam cair sujidades dentro do mel na hora que virar. No caso da mandaçaia, por exemplo, que às vezes trazem alguns comportamentos não muito higiênicos dentro da nossa visão humana, você pode contaminar o mel ali na hora de virar. Então tem todo um certo cuidado, mas funciona, é muito prático, a gente consegue colher muita melgueira em pouco tempo. E tem colegas que trabalham, inclusive lá do Pará, que trabalham com esse método até hoje, vendendo esse produto para o Brasil todo, e não tem tido problema. Um método muito comum, né, para pequenas quantidades é sugar com seringa, né, sugar com seringa, pequenos volumes dá tranquilo para quem tem aquela abelhinha em casa, no jardim, né. A gente não trouxe a imagem aqui, mas para quem vai trabalhar com produção comercial, a gente já usa um sugador, né, de vácuo, né, aquele sugador de dentista, sugador de secreções, né. É um motorzinho que tem um vácuo e você vai sugando os potinhos ali. Como eu falei, tudo tem seu lado bom e lado ruim, né? Se você trabalha numa colmeia cabocla ali, você vai ficar intervindo muito tempo, colhendo aquele mel e a colônia exposta, aberta, a intempéries, né? Toda uma troca de termorregulação, né? E potes sobrepostos, né? Você tem que estar furando. Por outro lado, também oxigena muito o mel na hora, o pessoal fala que oxigena muito e contribui para acelerar a fermentação desse mel também. Porém é prático pra caramba também, você vem ali com um sugadorzinho, suga tudinho, você vê o volume que está fazendo, o mel sai praticamente coado, sai todo limpo. Então assim, a gente sempre fala que o produtor, o criador de abelha tem que usar a técnica correlacionada com a estrutura dele, né, e o intuito dele com aquela criação.
A diferença entre as rainhas, né? A Apis mellifera tem uma rainha na colônia, né? E ela é fecundada por vários zangões, né? Ela cruza com entre 8 a 18 zangões, né? Nas abelhas sem ferrão, normalmente, né, na maioria como um todo, também é uma rainha. Existem algumas peculiaridades, como no caso da abelha guaraipo, né, que podem ter mais de uma rainha, né, que é a poligenia, e isso não é uma característica positiva, né? Muitos criadores, quando veem a expressão das múltiplas rainhas, da poligenia, falam, ah, que massa, minha abelha, mas aquilo não é uma característica positiva, né? Isso não é interessante, isso mostra algum desequilíbrio, alguma deficiência, enfim, da rainha dominante, no caso ali. Uma outra peculiaridade das abelhas sem ferrão, né, que recentemente teve um trabalho, inclusive até de uma colega lá do Pará, né, que perceberam e descobriram que a melípona seminigra ela copula com mais de um zangão, né? Eles perceberam que com 2 até 4 zangões ela pode estar copulando. Então tem essa, sempre como eu falei, né? Sempre tem as exceções, sempre tem a fora da curva, né? E mais para frente, né? A meliponicultura tem 30 anos, né? Eu acredito que a gente vai descobrir muita coisa ainda. Uma característica muito legal e muito visual, né, que a gente se depara quando vê uma rainha de abelha sem ferrão é a fisogastria, né? Essa característica do abdômen dilatadão, grandão, ali a espermateca cheia de sêmen, né? Em ambas, né, tanto na com ferrão como na sem ferrão, o sêmen do zangão fica armazenado numa dispensa, né, como se fosse um armário chamado espermateca, e dali ela é utilizado e tem vida útil, né? Quando esse sêmen vai acabando da espermateca, aquela rainha que a gente chama de rainha velha, ou ela é trocada naturalmente pela colmeia, ou se você é um apicultor, um meliponicultor que faz os manejos mais certinho, você troca anualmente ou a cada 2 anos, né, dependendo da espécie que você está criando, e faz a troca dessa rainha para ter uma colmeia sempre ativa, sempre muito prolífera, né? A abelha com ferrão, as larvas e rainhas se alimentam de geleia real, né? A geleia real é uma substância produzida através da ingestão de mel e pólen, e ela é produzida através das glândulas das abelhas, né, hipofaringe, que regurgitam, né, a geleia real e fazem essa transformação bioquímica ali e produzem esse super alimento, né? No caso das sem ferrão, é o que a gente chama de alimento larval. É uma mistura de saburá, né, de mel, substâncias granulares das abelhas e uma série de micro-organismos também, né? Então, por exemplo, na Scaptotrigona, inclusive, tem um fungo que se relaciona com o alimento larval e a larva come esse fungo para se nutrir. Então é muito diferenciado e muito complexo, né? Muito interessante de estudar e de compreender como esses organismos se perpetuam, né? Ficam vivos, se alimentam e se nutrem. Então, basicamente, a gente fala na abelha sem ferrão é alimento larval. Saburá, néctar, mel, substância glandular e micro-organismos e leveduras. Só que cada abelha sem ferrão tem uma peculiaridade, essa da Scaptotrigona, da relação com o fungo, né? Aqui o que eu venho falando, né, para vocês, no caso da abelha com ferrão, o pólen estocado nos alvéolos ali do favo é conhecido como pão de pólen, né? Essas abelhas depositam e vêm com a cabeça esmagando, né? E acontece todo um processo fermentativo aqui também, né? E aqui ao lado o saburá, né? Você ainda percebe alguns grânulos de pólen e à medida que essa estrutura vai fermentando naturalmente, né, com a ação dos micro-organismos, ele vai virando uma pasta homogênea, né? E é muito interessante que ele realmente homogeneiza e parece que alguém pegou uma colher e bateu ali, mas não, é só o cozimento, né, natural, da fermentação natural que acontece dentro da própria colônia, né? E uma série de gases é liberado, né? Umidade, então é bem diferente, né? Saburá, pão de pólen, né? E lembrando isso, né? Que a abelha não come o pólen botânico, né? Quando o pólen está lá na flor, é chamado de pólen botânico, né? Quando o pólen chega com a abelha, é pólen apícola. E quando o pólen está dentro da colmeia, já é saburá ou pão de pólen, que é a forma que ela come, né? Eu sempre brinco assim em relação ao feijão, né? A gente não come feijão cru, né? A gente cozinha o feijão para comer. É a mesma coisa o pólen. A fermentação, né, esse processo que acontece é o cozimento para deixar da forma digerível para as abelhas, né?
O própolis, né? No caso da Apis mellifera, elas produzem própolis a partir de duas formas, né? Existe o própolis de resina, de caule de árvore, né? E tem o própolis que ela extrai as resinas dos brotos vegetais, né? E essa mistura de resina, né, desse recurso vegetal, ela traz para a colmeia para calafetar frestas, basicamente, e fazer a asepsia da colmeia ali como uma espécie de detergente, né, para fazer a limpeza. E ela é constituída de resina vegetal, uma parte de cera, né, e uma parte de substâncias glandulares das abelhas também. Já nas abelhas sem ferrão, elas produzem os trigoniformes, né, produzem própolis também de resina, e as melíponas produzem uma coisa que a gente chama de geoprópolis, né, que é uma mistura de terra, de barro, né, com resina vegetal, com própolis. Medicamento, né, para uso como terapêutico, né, eu particularmente, né, sempre oriento o própolis da sem ferrão, ok, a gente usa o própolis dela de uma forma medicamentosa, como um tratamento, alguma coisa assim. O geoprópolis eu tenho algumas ressalvas, né? É um assunto muito controverso. Existem artigos que mostram, sim, ações bioativas interessantes, e existem artigos que mostram ação de coliformes também muito preocupante. Então, o que pode, de repente, trazer como um contexto, né, que contribui aí, qual é a fonte desse geoprópolis, né? Em que ambiente esse geoprópolis dessas melíponas foi produzido. É um ambiente urbano? É um ambiente periurbano? É uma área de mata, de preservação? Né? Então, com certeza o solo vai influenciar diretamente, né, no que vai ser encontrado ali, a hora que fizer uma análise microbiológica, né? E desse material para usar ele como um medicamento, né? Como um tratamento. Então, a abelha sem ferrão faz geoprópolis e própolis, a gente usa geoprópolis também. Eu uso externamente, mas internamente não, falando particularmente. A gente usa para verniz, né, usa para atrativo, né, usa para ter uma série de aplicações também. Né, e da jataí, das escaptotrigona, que fazem própolis puro, através de resina mesmo, você pode fazer extrato, né, para consumo, que é bem tranquilo também. Eu falei já da cera e cerume, né? Aqui é onde ficam guardados os recursos alimentares das abelhas sem ferrão, né? Os potes, né? E aqui os favos, onde fica, né, com os alvéolos, isso, né? Estruturas já, essa aqui muito conhecida já da gente, né? Então a abelha sem ferrão mistura cera com resina de árvore, que é o cerume, né? E a apis faz cera pura. As abelhas sem ferrão, a gente caracteriza ela, identifica ela e reconhece ela principalmente pelas suas arquiteturas de entrada do ninho, né? Cada espécie tem uma entrada, a porta da sua casa, ela é ornamentada de uma forma peculiar, né? Cada uma faz de um jeitinho. Agradeço.